Parte 1. O dia em que a ciência admitiu o que a Bíblia já sabia. E você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. Nos últimos anos, laboratórios de física quântica ao redor do mundo realizaram experimentos que chegaram a uma conclusão perturbadora. Em certas condições, eventos futuros podem influenciar resultados no passado. Isso não é ficção científica. É física experimental documentada, debatida nas universidades mais prestigiadas do planeta. Mas aqui está o detalhe que ninguém está falando. Milênios antes de qualquer laboratório existir, a Bíblia já descrevia a natureza do tempo de uma forma que os físicos modernos estão apenas começando a compreender. Não de forma metafórica, de forma direta, literal e surpreendentemente precisa. Bem-vindo ao canal Mistérios do Universo Bíblico. No vídeo de hoje, vamos percorrer as Escrituras Sagradas de um ângulo que vai fazer você olhar para o tempo, para Deus e para a existência humana de um jeito completamente diferente. Prepare-se. O que você vai descobrir nas próximas horas pode mudar sua fé e sua compreensão da realidade para sempre. Antes que os montes fossem dados à luz, ou que tu houvesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, 2. O salmista Moisés escreveu isso há mais de 3.000 anos. Ele não estava inventando uma metáfora poética. Estava declarando algo que hoje ressoa com a física teórica. Deus existe fora do tempo linear. Antes da criação, antes do próprio espaço-tempo, ele já existia. Isso é precisamente o que alguns físicos chamam de existência atemporal, a condição de um observador que não está preso na sequência passado, presente e futuro. E se Deus existe fora do tempo, então para ele, o futuro e o passado são igualmente visíveis, igualmente acessíveis. Não é onisciência no sentido de adivinhar muito bem. É a consequência direta de uma existência além das dimensões temporais. A física quântica, ao descobrir que o futuro pode retrocomunicar com o passado, está tropeçando nas bordas dessa realidade. Se você quer entender isso antes de todo mundo, inscreva-se agora e ative o sino. Novos mistérios toda semana. No chamado experimento da escolha retardada de Wheeler, partículas subatômicas parecem saber o que vai acontecer no futuro e ajustar seu comportamento no presente de acordo com isso. O físico John Archibald Wheeler passou décadas estudando esse fenômeno, mas o que ele não sabia era que o Apocalipse de João havia descrito algo estruturalmente semelhante há 2.000 anos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor Deus, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1:8, Alfa e Ômega. O começo e o fim simultaneamente, não em sequência, ao mesmo tempo. Isso não é linguagem simbólica. É a descrição de um ser que habita todos os pontos do tempo de forma simultânea. Para um ser assim, o futuro não é incerto. Ele já ocorreu. E esse futuro já ocorrido pode, segundo as Escrituras, interferir no presente, exatamente como os experimentos quânticos sugerem. Nesta série, vamos examinar 10 dimensões diferentes dessa convergência surpreendente entre a física do tempo e as revelações bíblicas. Cada parte vai abrir uma janela nova, aprofundando a compreensão e acumulando uma visão que, ao final, será impossível ignorar. Parte 2. O tempo criado. Quando a Bíblia antecipou a relatividade? Há uma pergunta que os físicos levaram séculos para formular corretamente. O tempo é uma realidade absoluta ou uma criação? Albert Einstein, em 1905, demonstrou que o tempo é relativo, que ele pode se dilatar, contrair e até parar em condições extremas. Mas o Gênesis havia respondido essa questão de forma ainda mais radical, muito antes. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. A palavra hebraica usada para princípio é Bereshit, que denota não apenas um ponto de início, mas o começo da própria estrutura dimensional da existência. Comentadores judaicos tradicionais, como Rashi, observam que esse verso implica que o próprio tempo foi criado junto com os céus e a terra. O tempo não existia antes da criação. Ele é uma criatura, não o ambiente em que o Criador existe. Isso é extraordinário. Se o tempo é uma criação de Deus, então Deus não está sujeito a ele. Ele está acima, fora e além do fluxo temporal. E se isso é verdade, então quando a Bíblia descreve Deus vendo o fim desde o começo, não é uma hipérbole religiosa, é uma descrição técnica e precisa da relação entre o Criador e sua criação temporal, declarando o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não foram feitas
Isaías 46:10. Isaías registra Deus afirmando literalmente que ele declara o fim desde o princípio. Isso só é possível se o observador tem acesso simultâneo a todos os pontos do eixo temporal. Na física moderna, isso se aproxima do conceito de universo-bloco. A ideia de que passado, presente e futuro coexistem como uma estrutura quadridimensional estática, e apenas nossa consciência linear nos dá a ilusão de que o tempo flui. Inscreva-se já, cada semana um novo mistério que a ciência ainda está tentando explicar, mas que a Bíblia já respondeu. O profeta também usa a frase, coisas que ainda não foram feitas. Isso pressupõe que, para Deus, essas coisas futuras não feitas estão disponíveis para observação. Ele as vê, ele as conhece, não porque adivinha, mas porque habita a dimensão onde elas já existem como realidade consumada. Isso tem implicações profundas para a questão do livre-arbítrio, da providência e da natureza da profecia. Se o futuro é visível para Deus, não porque ele o causou mecanicamente, mas porque ele existe fora do tempo e pode observar todos os seus pontos, então profecia não é determinismo, é percepção transcendente. A física quântica, ao descobrir que futuros possíveis afetam o presente, está tocando nessa mesma fronteira. O segundo capítulo do Gênesis adiciona outra camada fascinante. Quando descreve os 7 dias da criação, usa uma estrutura que sugere que o tempo criado tem padrões, ritmos e direções estabelecidas por decreto divino. O Sábat, o 7º dia, não é apenas um descanso. É o encaixe do tempo na eternidade, um momento em que a criação temporal toca a dimensão atemporal do Criador. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Gênesis 2:1. O verbo hebraico usado aqui é vayekulu, foram completados, que tem a mesma raiz de kol, totalidade. A criação foi completada como uma totalidade, não como um processo em andamento, mas como uma estrutura integral. O universo-bloco da física moderna ressoa aqui. O cosmos como totalidade já consumada, que apenas experimentamos linearmente por causa de nossa posição dentro dele. Parte 3. Deus viu o fim antes do começo. A profecia como prova. Se o futuro pode influenciar o passado, então a profecia deixa de ser apenas um fenômeno religioso misterioso e passa a ser algo com uma lógica interna coerente. Para que uma mensagem sobre eventos futuros chegue ao presente, é necessário que a fonte dessa mensagem tenha acesso ao futuro. A Bíblia não apenas afirma que Deus tem esse acesso, ela demonstra com uma precisão histórica impressionante. O livro de Isaías é frequentemente chamado de o Quinto Evangelho por estudiosos de teologia bíblica, precisamente por conter profecias sobre Jesus Cristo com um nível de detalhe que desafia qualquer explicação estatística. Escritas cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, elas descrevem eventos da sua vida com especificidade desconcertante. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homem de dores e que sabia o que era a enfermidade. E como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não o consideramos. Isaías 53:3. Este versículo é parte da chamada Quarta Canção do Servo, escrita por Isaías no século 8 a.C. Ela descreve a rejeição, o sofrimento e a missão expiatória do Messias com um nível de correspondência aos evangelhos que causou debates acirrados entre estudiosos. Não é possível explicar isso como coincidência ou como uma profecia vaga que poderia se aplicar a qualquer pessoa sofrida. O detalhe específico, homem de dores e que sabia o que era a enfermidade, corresponde diretamente à missão de Jesus de curar enfermos, identificar-se com o sofrimento humano e, finalmente, carregar sobre si as dores da humanidade. A profecia não apenas prevê, ela descreve a natureza da missão com precisão teológica e histórica. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53:5. Traspassado pelas transgressões. Crucificação era uma forma de execução que não era usada na época de Isaías. Ela foi desenvolvida pelos persas séculos depois e popularizada pelos romanos. No entanto, o Salmo 22, escrito por Davi séculos antes, descreve em detalhe a experiência de alguém sendo crucificado. Mãos e pés perfurados, ossos deslocados, divisão de vestes por sorteio. Antes de continuar, se este conteúdo está abrindo seus olhos, inscreva-se agora. Você não vai querer perder as próximas revelações.
porque cães me rodearam. O ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram minhas mãos e meus pés. Salmos 22, 16. Davi nunca foi crucificado. No entanto, descreveu esse tipo de morte com detalhes que só poderiam vir de um acesso ao futuro. A única explicação coerente com o texto bíblico é que o Espírito de Deus, que existe fora do tempo, inspirou Davi a registrar o que ele via acontecer séculos depois. O futuro influenciando o presente através de um canal espiritual. Comenta aqui. Qual profecia bíblica mais impactou você? Queremos saber sua experiência com as Escrituras. Mas a profecia mais matematicamente impressionante talvez seja a de Daniel sobre as 70 semanas. Em Daniel 9, 24, 27, o profeta recebe uma revelação que determina com precisão o tempo entre a ordem de reconstrução de Jerusalém e a chegada do Messias. O cálculo, quando realizado usando as medidas de tempo bíblicas, aponta com exatidão para o período do ministério público de Jesus. Sabe, pois, e entende, desde a saída da ordem para restaurar e reedificar a Jerusalém, até ao Messias, príncipe haverá 7 semanas. Daniel 9, 25. Parte 4. O Cordeiro morto antes da fundação do mundo. O paradoxo eterno. Existe um versículo no livro do Apocalipse que, quando lido com atenção, apresenta um paradoxo que desafia a lógica linear do tempo de uma forma que nenhuma outra religião ousou afirmar. É um dos versículos mais profundos de toda a Bíblia, e sua profundidade só começou a ser plenamente apreciada à luz da física moderna, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Leia de novo com cuidado. O Cordeiro, Jesus Cristo, foi morto desde a fundação do mundo. Não seria morto no futuro, não foi previsto que morreria, mas morto passado consumado antes mesmo de o mundo existir. Como isso é possível dentro de uma lógica temporal linear? É impossível. A morte de Cristo ocorreu historicamente por volta do ano 30 d.C., mas do ponto de vista da eternidade, ela já era uma realidade consumada antes do tempo começar. Isso é precisamente o que os físicos quânticos estão descobrindo em escala subatômica. Certos eventos futuros parecem já ter ocorrido no nível da informação quântica, mesmo antes de sua manifestação no tempo clássico. A mecânica quântica revela que a realidade no nível fundamental não se organiza em sequências rígidas de causa e efeito temporal. O apóstolo Pedro confirma e aprofunda essa perspectiva em sua primeira epístola, escrita décadas antes do Apocalipse, estabelecendo a mesma teologia de forma ainda mais explícita. É como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, de Cristo, que foi, na verdade, predestinado antes da fundação do mundo e manifestado nos últimos tempos por amor de vós. 1 Pedro 1, 19, 20. Predestinado antes da fundação do mundo, manifestado nos últimos tempos. A estrutura gramatical é de uma clareza desconcertante. O evento de predestinação precede a criação do mundo. A manifestação acontece dentro do tempo. Um evento que existia fora do tempo e entrou nele em determinado momento. Exatamente como a física quântica descreve o colapso de função de onda. Uma realidade que existe em superposição atemporal até ser observada e manifestada no espaço-tempo. Se você tem amigos cristãos e científicos que precisam ouvir isso, compartilhe este vídeo agora e inscreva-se para não perder as próximas revelações. O teólogo reformado John Calvin, ao comentar sobre Efésios 1:4, observa que a eleição divina operando antes da fundação do mundo exige uma perspectiva divina que transcende completamente o tempo criado. A eleição não foi feita dentro do tempo histórico. Ela pertence à dimensão eterna, onde o tempo não existe como limitação. Como também nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Efésios 1:4. Escolhidos antes da fundação do mundo. Para Paulo, a salvação dos crentes é uma realidade que existe na dimensão eterna de Deus, anterior ao próprio tempo. Isso significa que, do ponto de vista da eternidade, o futuro dos crentes, a salvação consumada, já é uma realidade que precede o começo do universo. O futuro, nesse sentido radical, já existia antes do passado. Este não é um exercício de especulação teológica. É a doutrina central da soberania divina, encontrada consistentemente em Paulo, Pedro e João. O que torna isso tão intrigante é que essa estrutura de pensamento, na qual eventos futuros são causalmente anteriores a eventos passados, é precisamente o tipo de paradoxo com o qual os físicos quânticos estão lutando nos seus experimentos de causalidade reversa.
Parte 5. Moisés e o nome eterno. Eu sou no presente do eterno. Existe um momento no Êxodo que os teólogos chamam de teofania do nome divino, a revelação do nome de Deus a Moisés na sarça ardente. Esse momento, aparentemente simples na narrativa bíblica, contém uma das afirmações mais filosoficamente densas de toda a Escritura e uma que antecipa debates contemporâneos sobre a natureza do tempo de um modo que deveria causar admiração. Isso tem implicações físicas profundas. Um ser que existe em presente eterno não experimenta o tempo como sequência. Para ele, não há antes e depois. Há apenas uma presença simultânea em todos os momentos. O teólogo A.W. Tozer chamou isso de a simultaneidade de Deus. A ideia de que Deus não se lembra do passado nem antecipa o futuro, mas vive tudo em um eterno presente. Quando Jesus usa a mesma fórmula nos evangelhos, o impacto não pode ser exagerado. Em João 8,58, confrontado pelos fariseus que questionavam como ele poderia ter visto Abraão, que vivera 2000 anos antes, Jesus responde com uma das afirmações mais bombásticas das Escrituras. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Eu sou. Não eu era. Não eu existia antes de Abraão, mas eu sou. O mesmo presente eterno de Êxodo 3,14. Jesus está reivindicando existir no mesmo modo atemporal que o Pai. Antes de Abraão, durante Abraão, depois de Abraão, tudo coexistindo no mesmo presente eterno. Os fariseus entenderam perfeitamente o que ele estava dizendo. Por isso, pegaram pedras para apedrejá-lo por blasfêmia. Você chegou até aqui. Isso mostra que você é diferente. Inscreva-se agora e faça parte de uma comunidade que busca as respostas mais profundas. Agora considere: se Deus existe em presente eterno, então quando ele fala ao profeta sobre eventos futuros, ele não está fazendo uma previsão. Ele está descrevendo o que vê ao olhar para o que, para ele, é o presente eterno, mesmo que para nós ainda seja futuro. O futuro influenciando o presente bíblico não é uma metáfora, é a consequência direta da natureza atemporal de Deus, comunicando-se com seres temporais. O Evangelho de João abre com uma afirmação que ecoa e expande o Gênesis de uma forma notável. No princípio era o Verbo, usa a mesma estrutura inicial de Gênesis 1:1. Mas enquanto o Gênesis descreve o começo do tempo criado, João aponta para algo que existia antes desse começo. O Verbo, certo, Logos, já era. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1-2. Era. O verbo grego usado é en, imperfeito de einai, ser, indicando uma existência contínua, sem início, que se estendia antes do momento do princípio. O Logos não começou a existir no princípio. Ele já era quando o princípio aconteceu. Isso é uma declaração de existência atemporal dentro da própria linguagem do texto grego. Momento de conexão com nossa comunidade. Antes de continuar, preciso fazer uma pausa muito especial. Nesses dias, recebi comentários incríveis no último vídeo, e alguns deles tocaram meu coração de um jeito que não consigo deixar passar. Vou mencionar 3 irmãos que deixaram palavras que representam tudo o que este canal quer ser. Salve Carlos Eduardo Mendonça, de Belém do Pará. Você escreveu: este canal mudou a forma como leio a Bíblia. Finalmente encontrei um lugar que une fé e conhecimento. Carlos, você representa exatamente o espírito desta comunidade. Obrigado por confiar seu tempo e sua busca conosco. Um abraço enorme para Fernanda Cristina Oliveira, de Recife, Pernambuco. Fernanda comentou: fiquei em lágrimas neste vídeo. Nunca tinha pensado que a Bíblia poderia ser tão profunda quanto qualquer descoberta científica. Fernanda, sua sensibilidade é um dom. Continue buscando. E salve Rodrigo Aparecido Santos, de Uberlândia, Minas Gerais. Rodrigo escreveu: compartilhei com meu pai ateu. Ele assistiu sem parar. Obrigado por criar conteúdo que faz as pessoas pensarem. Rodrigo, isso é impacto real. Você é parte dessa missão. Se você também quer fazer parte dessa comunidade e ter seu comentário lido em um próximo vídeo, deixe sua mensagem aqui embaixo agora. Esta é a sua voz, e ela importa. Parte 6. Elias e a causalidade reversa. O futuro que mudou o passado. Nos evangelhos, existe uma conversa que os discípulos de Jesus tiveram com ele, que aponta para algo que a física quântica ainda está tentando modelar matematicamente. A possibilidade de que eventos futuros possam causar efeitos retroativos no passado.
A física chama isso de causalidade reversa, ou retrocausalidade. A Bíblia narra um exemplo prático disso na figura de Elias e João Batista. Os judeus aguardavam o retorno do profeta Elias com base na profecia de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, que anunciava que Elias seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor. Essa expectativa estava tão enraizada na consciência coletiva judaica que os próprios discípulos perguntam a Jesus sobre ela. Eis que vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. E a resposta de Jesus foi surpreendente. Ele não negou a profecia, mas a reinterpretou de um modo que implica um tipo de identidade profética que transcende a identidade histórica individual. Um modelo no qual a essência de um ministério futuro é projetada retroativamente sobre uma figura histórica passada. Mas eu vos digo que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Então entenderam os discípulos que lhes falara acerca de João Batista. Mateus 17:12 e 13. Elias já veio, e era João Batista. Mas o mesmo Jesus havia dito anteriormente em Mateus 11:14. E se o quereis receber, ele é o Elias que havia de vir. A construção é cuidadosa. Ele era o Elias que havia de vir, o Elias da profecia futura, manifestado no presente de João. Um evento futuro, a vinda de Elias, que já havia ocorrido no passado, João Batista, e que foi reconhecido no presente, a revelação de Jesus. O anjo que anuncia o nascimento de João Batista a Zacarias confirma essa estrutura desconcertante. E irá diante dele com o espírito e poder de Elias, para preparar ao Senhor um povo perfeito. Lucas 1:17. Com o espírito e poder de Elias. Não como o próprio Elias reencarnado. A Bíblia nega a reencarnação categoricamente em Hebreus 9:27. Mas como alguém que opera sob a mesma unção e missão de uma figura futura, ainda aguardada. É uma identidade profética funcional, que cria um laço entre passado, presente e futuro. Este canal existe para revelar o que está escondido nas profundezas da Bíblia. Inscreva-se e traga um amigo nessa jornada. Comenta abaixo. Você acredita que a Bíblia contém conhecimentos além do entendimento humano da época? Queremos ler sua reflexão. Este é um exemplo de como a narrativa bíblica trabalha com uma teologia do tempo, que é simultaneamente linear e não linear. Há uma história que avança, mas há também ecos e antecipações, prefigurações do futuro que se manifestam no passado, tipos que apontam para antítipos que ainda não chegaram, promessas que retroativamente dão significado a eventos que pareciam isolados. Parte 7. O livro selado. Quando Deus arquiva o futuro como realidade. O livro do Apocalipse está repleto de imagens que descrevem o futuro como algo que já existe em forma arquivada e selada na dimensão divina, esperando apenas o momento de ser aberto e manifestado no plano temporal. Essa ideia de que o futuro já existe como realidade arquivada antes de se manifestar no tempo é precisamente o que os físicos quânticos chamam de informação quântica pré-existente. E vi na mão direita do que estava assentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Apocalipse 5:1. Um livro já escrito, passado perfeito, contendo os eventos que ainda vão acontecer. O futuro já foi escrito. Está selado. Não está sendo composto à medida que o tempo avança. Já foi produzido na íntegra na dimensão divina. A abertura dos selos não é o momento em que Deus decide o que vai acontecer. É o momento em que o que já foi decidido na eternidade começa a se manifestar no tempo. Isso tem uma correspondência fascinante com a função de onda na mecânica quântica. Antes da observação, ou seja, antes de o evento se manifestar no espaço-tempo clássico, a partícula existe em superposição de estados. Todos os estados possíveis estão presentes simultaneamente. A observação colapsa essa superposição em um estado específico. De forma análoga, o futuro divino existe em superposição, na eternidade, até ser aberto no tempo. E quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8:1. O silêncio diante da abertura do 7º selo é um dos momentos mais dramáticos de toda a Escritura. É o instante em que a última realidade arquivada começa sua transição da eternidade para o tempo. O silêncio não é a ausência de informação, é a pausa entre o atemporal e o temporal, o limiar entre o que sempre foi e o que agora será manifestado. O teólogo reformado Herman Bavinck, ao comentar sobre a eternidade divina e o decreto eterno,
afirma que a distinção entre potência e ato que usamos no tempo não se aplica a Deus, para quem toda a realidade futura já existe em ato perfeito na eternidade. Não existe possibilidade não realizada na perspectiva divina. O que ainda é futuro para nós, já é presente para ele. Daniel recebe uma instrução que confirma exatamente esse modelo. O futuro revelado a ele está lacrado, não porque ainda não aconteceu na eternidade, mas porque o tempo dos homens ainda não chegou até aquele ponto da realidade já existente. Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Muitos correrão para lá e para cá, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12, 4. Fecha e sela até ao tempo do fim. O conhecimento já existe, a revelação já foi dada, o futuro já foi descrito. Apenas o tempo dos homens ainda não chegou ao ponto em que esse conhecimento pode ser plenamente compreendido. Esta é a estrutura de um Deus que age a partir da eternidade para dentro do tempo, não ao contrário. Se este canal está transformando sua forma de ler a Bíblia, compartilhe este vídeo agora e inscreva-se para receber tudo o que está por vir. Parte 8. O conhecimento de Deus sobre cada ser, uma eternidade individualizada. Até agora, exploramos a dimensão cósmica e histórica da natureza atemporal de Deus. Mas a Bíblia vai muito além. Ela afirma que esse conhecimento eterno de Deus não é apenas sobre nações, eventos históricos e destinos globais. É pessoal, individual e íntimo. Cada ser humano existe no conhecimento eterno de Deus antes mesmo de existir no tempo. Antes que te formasse no ventre materno, eu te conhecia. Antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Jeremias 1:5. Antes que te formasse no ventre, antes da existência biológica, antes da concepção. Deus conhecia Jeremias, não sabia que ele existiria, mas o conhecia com o mesmo verbo hebraico iada, que é usado para o conhecimento íntimo de aliança, o mesmo usado em Adão conhecendo sua esposa no sentido mais profundo da palavra. Isso implica que a existência de cada pessoa humana tem uma anterioridade eterna no conhecimento divino. Não existe uma pessoa que seja uma surpresa para Deus. Não existe uma vida que não tenha sido previamente contemplada na eternidade. E se isso é verdade, então, do ponto de vista da eternidade, o futuro de cada ser humano já é conhecido, não como determinismo mecânico, mas como presença eterna no olhar do Criador. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles sendo formado, quando nenhum deles havia ainda. Salmos 139, 16. A substância ainda informe, em hebraico, golem, um embrião não desenvolvido. E os dias dessa vida foram escritos no livro de Deus, antes que nenhum deles houvesse ainda. Passado, presente e futuro de cada vida já estão escritos na dimensão eterna de Deus, antes que o tempo comece a se desenrolar para aquela pessoa. O Salmo 139, atribuído a Davi, é inteiro uma meditação sobre a onisciência e onipresença divina. Mas o verso 16 vai além da onisciência. Aponta para o que chamamos de pré-conhecimento ativo, não apenas saber o que vai acontecer, mas ter escrito proativamente a realidade desses dias antes de eles existirem no tempo. Isso é causalidade retroativa em escala pessoal. Paulo desenvolve essa mesma doutrina em termos ainda mais abrangentes na carta aos Romanos, aplicando-a à questão da soberania divina na história da salvação. Porque os que dantes conheceu, esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Romanos 8, 29 e 30. Isso mudou sua perspectiva sobre o propósito da sua vida? Comenta aqui, sua resposta pode ajudar outra pessoa que está assistindo agora. Paulo desenvolve essa mesma doutrina em termos ainda mais abrangentes na carta aos Romanos, aplicando-a à questão da soberania divina na história da salvação. Porque os que dantes conheceu, esses também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. Romanos 8, 29 e 30. Isso mudou sua perspectiva sobre o propósito da sua vida? Comenta aqui. Sua resposta pode ajudar outra pessoa que está assistindo agora. Dantes conheceu. Proegno em grego, literalmente, conheceu antes. Antes do quê? Antes da criação, antes do tempo, antes de qualquer ato humano que pudesse ser o critério para esse conhecimento. E esse pré-conhecimento é o fundamento da predestinação, que é o fundamento da chamada,
que é o fundamento da justificação. Toda a cadeia da salvação está ancorada num ato de conhecimento divino que precede o tempo. Parte 9. A nova criação. Quando o futuro torna-se a realidade final. Se o futuro pode influenciar o passado, então existe uma verdade teológica ainda mais radical. A Bíblia descreve o destino final da criação, a nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra, não como uma realidade que ainda precisa ser construída, mas como uma realidade que já existe na eternidade e que será revelada. O futuro último da criação não é uma possibilidade, já é uma certeza eternamente consumada. Vi descer do céu da parte de Deus a santa cidade, a nova Jerusalém, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo. Apocalipse 21, 2. João não diz, vi sendo construída, diz, vi descer. A nova Jerusalém já existe na dimensão divina. Ela desce, ela vem de cima para baixo, da eternidade para o tempo. Este é o modelo bíblico consistente. O que existe na eternidade se manifesta no tempo, não o contrário. O futuro supremo da criação não é algo que será produzido pelo desenvolvimento histórico, é algo que já existe e que será revelado. Paulo usa exatamente essa estrutura em Gálatas ao falar sobre a Jerusalém celestial, que já existe na eternidade como realidade presente em contraste com a Jerusalém terrena histórica. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, e esta é a mãe de todos nós. Gálatas 4, 26. A Jerusalém que é de cima já é, não será, é, tempo presente. Ela existe na dimensão eterna de Deus como realidade consumada. Os crentes são, de alguma forma, já cidadãos dessa realidade futura e eterna, que ainda não se manifestou completamente no tempo. Paulo desenvolve isso em Filipenses com uma das afirmações mais extraordinárias da teologia paulina. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Nossa cidade já está nos céus. Politeuma, em grego. Cidadania, registro de cidade. A cidadania celestial não é algo que será concedida no futuro. Já existe, já está registrada na dimensão eterna, já é realidade. O que ainda aguardamos é a manifestação temporal daquilo que já é eterno. Este é o mecanismo pelo qual o futuro influencia o presente na teologia paulina. A realidade futura eterna já exerce influência sobre a identidade e o comportamento presente dos crentes. O livro de Hebreus oferece o exemplo mais dramático disso, ao descrever a fé como evidência de coisas não vistas, mas não como ilusão ou esperança infundada, como evidência real de realidades que existem, mas ainda não foram manifestadas no plano temporal. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Prova das coisas que se não veem. O grego usa elenchos. Evidência, prova jurídica. A fé não é um salto no escuro. É o acesso a evidências de realidades que existem, mas que ainda não se manifestaram no espaço-tempo perceptível. É como se o crente tivesse acesso, através da fé, à informação quântica do futuro que ainda não colapsou em realidade clássica. Você está no momento mais importante deste vídeo. Não saia agora. E se você não está inscrito ainda, faça isso agora para não perder o encerramento. Parte 10. O grande encerramento. O que fazer com tudo isso? Chegamos ao fim dessa jornada, mas não ao fim da descoberta. Tudo o que exploramos juntos neste vídeo aponta para uma conclusão que é simultaneamente científica, teológica e profundamente pessoal. O tempo não é a gaiola que pensamos que é, e Deus não está preso dentro dela junto conosco. Os experimentos quânticos que mostram o futuro, influenciando o passado, não são ameaças à fé bíblica. São confirmações tardias de uma estrutura que a Bíblia descreveu há milênios. Quando Wheeler observou partículas ajustando seu comportamento de acordo com escolhas futuras do observador, ele estava descobrindo o que Isaías e João e Paulo e Davi já conheciam. O tempo é permeável ao eterno. Mas o que fazer com esse conhecimento? A resposta bíblica é clara, e ela não está na especulação filosófica. Está na postura prática diante da vida. Se Deus vê o final desde o começo, se cada um de nós foi conhecido antes da fundação do mundo, se o nosso destino eterno já está registrado no livro celestial, então nada do que enfrentamos é sem sentido. Nenhuma dor, nenhuma perda, nenhum fracasso escapa ao olhar daquele que já viu o capítulo final. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36. Dele,
Por meio dele e para ele são todas as coisas. Não algumas coisas, todas. O passado que nos dói, o presente que nos desafia, o futuro que nos amedronta. Tudo está dentro da soberania de um Deus que existe em eternidade e que de lá dirige cada fio da existência temporal com propósito e amor. O físico quântico que descobre causalidade reversa fica perplexo, porque seu modelo de realidade não tem espaço para isso. O crente que entende a soberania atemporal de Deus não fica perplexo, fica em adoração. Porque a física está apenas começando a enxergar o que o Espírito Santo revelou aos profetas milênios atrás. A realidade é mais profunda, mais ampla e mais maravilhosa do que qualquer mente humana pode conter. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Conhecer a verdade sobre o tempo, sobre a eternidade e sobre o Deus que as criou, não é um exercício intelectual estéril, é libertação. Quando você entende que o futuro não é uma ameaça desconhecida para o Deus que você serve, a ansiedade perde seu poder. Quando você percebe que já foi conhecido antes de existir, a solidão perde sua profundidade. Quando você compreende que seu destino eterno já está escrito no livro do Cordeiro Morto, antes da fundação do mundo, o medo da morte perde seu veneno. A física quântica abriu uma janela fascinante, mas a Bíblia abriu uma porta. E do outro lado dessa porta, não há apenas conhecimento, há comunhão com o Deus que está além do tempo, que conhece seu nome desde a eternidade e que preparou para você um futuro que o olho ainda não viu e que o coração ainda não compreendeu totalmente, mas que já existe, já está pronto, já é real na dimensão onde ele habita. Nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Você investiu seu tempo mais precioso, e isso significa o mundo para nós. Se este vídeo tocou seu coração, seu intelecto ou sua fé de alguma forma, deixa um like, um comentário e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Até o próximo mistério. Que Deus que existe além do tempo guarde cada segundo do seu